Como eu disse, a gente tinha entrado, nessa minissérie Maranata. No primeiro encontro que a gente teve, nós falamos sobre uma Maranata que não é por desespero, que não é para a gente fugir dessa terra, para a gente encontrar em Jesus, apenas um refúgio de todas as dificuldades que nós temos que tem acontecido nessa terra. Quem estava aqui lembra disso. Só para a gente recapitular, nós até passamos um videozinho aqui que mostrava para a gente que a gente estamos distraídos com muita coisa, e a Bíblia fala que nós podemos apressar a volta do Senhor Jesus. Paulo fala que nós podemos apressar a volta do Senhor Jesus, mas para a gente apressar a volta do Senhor Jesus, nós precisamos fazer algumas coisas, Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos atrair as pessoas para Cristo, precisamos batizá-las, fazer com que elas se arrependam, um arrependimento genuíno de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E antes da gente seguir nesse último encontro, nesse último capítulo, dessa minissérie, essa parte 2, eu queria conhecer você que está nos visitando, você que está vindo pela primeira vez, ou você que já esteve uma primeira vez, é a segunda vez que você está, mas você não se pronunciou na primeira vez. Eu queria te ver, só levanta a sua mão para a gente estar abençoando vocês, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ali atrás, antes de você ir embora, procure alguém que está ali atrás, que vai deixar uma lembrança dessa noite para você, desse afeto, esse carinho que nós temos por receber você, amém? Então, vamos dar continuidade aqui, vamos seguir. Antes da gente seguir, eu quero apenas dar um breve testemunho, de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, Lembra que nós estamos vivendo até o final do ano tudo em dobro, E é bom a gente trazer testemunhos assim para a gente dar uma guinada na nossa fé. Às vezes você pensa assim, não, lá vem ele com testemunho, mas a vida dele é diferente, totalmente diferente da minha. Sim, cada um tem uma vida de uma forma, uma vida diferente, mas você pode viver o dobro do Senhor em tudo. Você pode viver a bondade do Senhor em todas as áreas da sua vida. E lá em casa a gente tem experimentado isso, Esse último mês mesmo, eu comentei com o Bispo, comentei com a Marcele. Se a gente for parar para a gente analisar, tudo tem sido o dobro. Hoje mesmo vivi até uma experiência interessante, A gente vê que é o cuidado de Deus em tudo, É coisas bobas. Vou dar para não sair muito da sua realidade, Então é mais fácil eu falar, contar um testemunho que não foge tanto da sua realidade de jovem e adolescente, Homem gosta de carro, Quem que é homem, quem não tem carro ainda, os meninos aí gosta de carro. Então, assim, todo mundo pretende ter um carro um dia. E aí eu comprei uma multimídia para colocar no meu carro, e comprei antes sem saber olhar o preço, quando é que era para instalar, Aí, beleza, comprei. Aí depois que chegou, eu fui saber quanto é que era para instalar. Perguntei em vários lugares, quanto é que é? Tá, 150. Ah, quanto é que é? 150. Ah, quanto é 150? Eu falei, nossa Deus, 150 reais? Mas eu já comprei a benção do negócio, agora eu vou ter que pôr. Aí, lembrei que um rapaz que trabalha comigo lá, ele colocou uma recentemente. E aí eu peguei e falei, ô Totti, que rapaz colocou a multimídia para você lá, quanto é que ele cobrou? Você lembra e tal? Ele falou, rapaz, se eu não me engano, acho que foi 140. Eu falei, nossa Deus, não achou 10 reais? Mas já é alguma coisa. E aí, eu peguei e falei, manda mensagem para ele, pergunta para ele quanto é que é. Aí, ele pegou, mandou mensagem. Aí o cara pegou e falou, dá para fazer por 80 reais. Aí eu falei, Deus já está operando. De 140, 150 já caiu para 80? Bênção de Deus. Falei, pode fechar com ele. Fecha com ele e fala com ele para pegar o carro aqui amanhã e pode instalar. Aí, tranquilo, ele pegou o carro e foi, colocou. Na hora que ele voltou, ele fez uma pequena confusão lá, porque eu estava com um equipamento para colocar, ele pegou e não colocou, não viu o equipamento e colocou o dele. Ele pegou e está assim, aqui, tive que colocar isso, e ficou 140. Eu falei, voltou para 140? Como assim, gente? A vida do crente é difícil assim? Recebi a bênção e agora... Aí eu falei, então, depois eu faço o Pix para você lá. Aí fui trabalhar e tô assim, rapaz, porque não tem lógica isso. Ele falou que era um valor, depois aumentou, eu não entendi direito. Eu peguei e mandei mensagem para ele.
Falei, aqui e tal, você falou que era isso e tal. Não, rapaz, agora que o menino está me falando aqui, você estava com a câmera aí para colocar, né? Só que eu peguei e não coloquei a outra câmera, sem ser a sua. Mas deixa eu te falar, então eu vou passar aí, pega a sua câmera e você me paga só R$40. Aí eu falei assim, joia. Fechado, combinado. Tá aqui a câmera que eu comprei, você pode vir cá e pode pegar ela. Eu vou fazer Pix para você aí, R$40. Então assim, a gente vê o cuidado de Deus. E o Totti também, da mesma congregação que a gente, a mesma igreja, está assim, rapaz, onde é que você está semeando? Me fala que eu também vou ter que semear, ué. Falei, rapaz, é o dobro. Então assim, a gente vê o cuidado de Deus em tudo. São pequenos detalhes. Eu estou dando um exemplo bem assim, pequeno, coisas bobas. Multimídia, um som para um carro, uma instalação. Mas às vezes você tem algo que para outras pessoas pode parecer bobo, mas para Deus tudo é importante. Deus sabe, Deus cuida de você, Deus te conhece. Quando você é filho, o pai quer o melhor para o filho. Então não adianta a gente muitas vezes ficar questionando, reclamando, querem que Deus vai nos abençoar. Deus não vai abençoar quem fica murmurando. A gente tem que dar um jeito de melhorar a nossa vida. Se a gente quer viver, lembra que a gente falou que a gente pode apressar a volta do Senhor? Da mesma forma que a gente pode apressar a volta do Senhor, a gente pode apressar as bênçãos acontecer na nossa vida. Mas para a gente apressar as bênçãos acontecer na nossa vida, a gente tem que seguir o caminho certo, trilhar o caminho da vontade do Senhor. Aí a gente tem que rever alguns conceitos na nossa vida. Nós precisamos ter mais fé, acreditar, confiar no Senhor, ter total dependência. Quando a gente tem total dependência, acontecem coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Exemplo, acabei de dar para você. Tem muitos outros exemplos. Você poderia ficar no culto hoje só de testemunho, quando dá só testemunho. Mas vamos deixar isso para o final do ano, né? No final do ano a gente já faz isso já, no Conexão Gratidão. A gente já vem, você quer testemunhar, se você já tem um testemunho que quer dar, já veio, eu já não lembro a data do último em Conexão aí, mas já vai separando o seu testemunho lá. Fala assim, manda para o seu líder do GC, para o líder da rede, fala, eu já tenho um testemunho aqui, eu quero dar. Porque é bom a gente testemunhar. Nós vivemos um ano complicado, né? Para não chegar no ano a gente não ter nenhuma bênção. A gente precisa ter bênçãos para contar. Amém? Vamos caminhar aqui então. Espero que esse testemunho tenha fortalecido você de alguma forma, de alguma maneira. Malaquias 4, 5 e 6. Abra sua Bíblia aí, por favor. Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém? Amém ou bibliologia? Amém. Bibliologia também, gente. Fala aí, bibliologia. As inscrições estão abertas. Bibliologia, teologia ministerial, Viva Academy, curso One. O link está lá no grupo lá. Se você não fez, quer fazer, faça. Bibliologia agora no novo formato, né? Então, você fica atento aí. Fala assim, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Malaquias, você conhece, sabe a história, último profeta do Velho Testamento, ali o último profeta direcionando para Jesus, né, para o Messias, traz essa palavra para aquele povo e futuramente. Malaquias falava de João Batista, ele ligava, né, final de Malaquias, direcionando para o surgimento de João Batista. Elias, citado aqui, profeta Elias, simbolicamente, representação lá com João Batista, e isso traz muito a Maranata do Senhor, liga muito a Maranata que a gente tanto anseia, a Maranata que nós tanto aguardamos. Ele fala, né, que
enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? A volta do Senhor, né? Para muitos vai ser um terrível dia, para muitos vão ser desespero, para muitos será aflição, mas para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vai ser glória, vai ser bênção, vai ser só alegria, vai ser momento de total euforia nos nossos corações, quando a gente reconhecer que o noivo está vindo. E é algo muito forte, que hoje, essa semana mesmo, nós falamos, né, no nosso GC lá, um pensamento, um entendimento que eu tenho, que nós somos, né, essa última geração, essa geração que vai anteceder a volta de Jesus, a geração que vai evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não conhecem da palavra, não conhecem o nome de Jesus. E eu fiz uma pergunta lá para os meninos, eu falei, sim, vai vir um grande avivamento, a Bíblia fala, as profecias sobre o Brasil falam que vai vir um grande avivamento no Brasil. E aí eu indaguei uma pergunta, falei, você acha que o seu pai, hoje o seu pai pode ser um pregador, pode ser um obreiro na casa do Senhor, mas você acha que daqui 10, 15, 20 anos, seu pai vai ser um grande avivalista? Joguei no futuro, 15, 10, 20 anos. Alguns falam, não vai ser. Falei, tá, pode até ser, mas seu pai hoje tem quantos anos? Falei, meu pai hoje tem 51. Tá, seu pai, daqui 20 anos seu pai vai ter quantos? Daqui 10 anos seu pai vai ter quantos? E você vai ter quantos? Falei, eu vou estar com 20 e poucos. Falei, pois é, você vai ser o grande avivalista. O seu pai é um avivalista desse tempo. Ele é um propulsor do chamado nesse tempo. Mas no futuro vai ser nós. Vamos ser nós. Vamos ser nós que vamos ser os grandes avivalistas do próximo tempo, dos próximos 10, 15, 20 anos. Vai ser nós, vai ser eu, vai ser você que está sentado aí. Eu acredito que vai ser eu ainda, né? Então eu estou novinho ainda, então daqui 20 anos eu vou estar novo ainda. Mas vai ser a gente. E aí entra que fala aqui, fala o quê? Antes, né, de vir o grande e terrível dia do Senhor, que para nós vão ser dias de alegria, dias de total felicidade, fala que vai converter o coração dos pais aos filhos. O que você consegue entender com isso? Converter o coração dos pais aos filhos. Você consegue entender que o olhar está todo virado para os filhos, a geração mais nova, a geração que você faz parte. Nós converterá o coração dos pais aos filhos. Se a gente conseguir, graças a Deus, né? Eu até comentei, falei lá, foi que a nossa juventude tem trilhado um caminho, sim, ao meu olhar, diferente dos demais. Porque a gente conseguiu enxergar bem cedo o propósito do Senhor na nossa vida, o chamado do Senhor na nossa vida. Antes, o jovem demorava a despertar, o jovem e o adolescente custava despertar. Hoje não. Hoje, se ele tiver um bom direcionamento, um líder que pega ali com ele, ele abre os olhos rapidinho. Ele regala o olho para o mundo espiritual, para aquilo que é do céu rápido. Ele não fica panguando na missão, não. Ele consegue entender rapidinho o propósito do Senhor na vida dele. E eu vejo isso na nossa igreja, vejo isso na nossa juventude. Nós vemos isso. Nós vamos receber a partir do dia 17, 4 missionários, vindo lá de Volta Redonda, do Viva Go. Viva Go, você está vendo? Às vezes a gente não sabe, mas nossa igreja tem um estudo de um grande período, um ano e meio, para você que quer ser missionário, para você que quer fazer missão. Tem uma escola de missão na sua igreja. Você dedicar 1 ano da sua vida para isso. Nós vamos receber eles a partir do dia 17, 4 jovens, 4
jovens mesmo, de 20, 25 anos, 17 anos, 19, que decidiram, antes de engrenar na faculdade, viver para Cristo. Eu até comentei com o bispo, esse mais velho um pouco, né, 29 anos, eu falei, ele está na minha idade, né, bispo? Será que eu teria essa coragem? Largar o trabalho, largar a cidade, a parentela toda, para viver da dependência do Senhor, um ano direto. E aí ele tem o trabalho dele lá no campo já, ele já vai vir aqui para trabalhar. Nós vamos até arrumar uma agenda para ele no Conexão aqui. Tem que arrumar. Então, assim, essa geração de agora é uma geração que vai viver grandiosidades no Senhor. É a geração que clama aflitamente pela Maranata. Mas muitas das vezes, como eu disse no outro encontro, tem clamado de maneira errada. A gente não quer viver uma Maranata verdadeira, é a verdade. Que se Jesus voltasse hoje, a gente entrava em desespero. Todo mundo quer morar no céu, mas pergunta se alguém quer morrer. Ninguém quer morrer para morar no céu. Ninguém quer. E aí não estou falando só de morte natural, não. Falando de morte também, carnal aqui, para você deixar de fazer as coisas dessa terra, para fazer as coisas do Senhor. Malaquias é bem claro, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vai vir a unção de Elias. Vai levantar João Batista. João Batista foi levantado 2000 e poucos anos atrás, mas vai levantar de novo. Deus tem levantado João Batista nessa geração, tem levantado Elias nessa geração. A gente vê que no Novo Testamento Jesus no Monte da Transfiguração aparece Elias, aparece Moisés, e eles viram, os apóstolos viram, e ficaram todos eufóricos. Temos que construir, vamos manter eles aqui, não vamos deixar eles embora não. O que a gente faz para prender eles? Vamos fazer uma casinha para prender eles aqui, vamos deixar eles aqui. E casa, você sabe, né, que fala de mansidão, né, fala da gente se apegar demais, da gente ancorar, zona de conforto, comodidade. E hoje, nesses dias, nós precisamos não ter casinhas, não ter tenda, não ancorar. Precisamos ter coragem de ir fazer o que o Senhor mandar. Fazer o que o Senhor mandar. Eu vi uma palavra do Lucinho, pastor Lucinho, lá da Lagoinha, alguns dias para trás. Não é, todo mundo sabe que a gente está vivendo um cenário político de total confusão. Todo mundo está sabendo disso. Acredito que ninguém não vive nesse mundo, né? Não saiba. E aí ele falou algo que eu fiquei pensando bastante. Ele falou abertamente assim no culto lá ao vivo, falou: não importa quem seja o presidente, não importa quem seja que vai ditar as regras desse país, antes dessa pessoa ditar regras, eu obedeço ao Senhor. Pode me prender, pode me bater, pode tentar me calar, mas eu não vou calar, eu vou pregar o evangelho em todo lugar. Falei, aquilo bateu na minha cara de um lado e do outro. Falei, se o cara que tem evidência está tendo ousadia para falar isso, ele está muito mais fácil de cair que eu, que não estou nos holofotes. Então, eu tenho que pregar ainda mais a palavra do Senhor. Porque se ele que está de frente, que a qualquer momento, se eles podem ir lá e calar ele, eu estou aqui, ninguém nem sabe que eu existo, por que eu não vou falar do Senhor Jesus? Por que eu vou negar a minha fé? Não faz sentido. Não sei se você está conseguindo entender a linha de raciocínio.
Mas a gente peca em muitas coisas. Nós procrastinamos, nós somos omissos, nós somos infiéis com a noiva, nós deixamos de lado a vontade do Senhor sobre a nossa vida para fazer outras coisas. Eu louvo a Deus sinceramente pela vida de cada um que está aqui hoje, pela vida de cada um que passou aqui durante esse ano todo. E é algo que a gente tem experimentado encontros após encontros, fichas atrás de fichas. Deus tem mandado juventude para a igreja. Deus tem mandado a juventude para a igreja. O pessoal da consolidação está ali, sabe? Eles pegam a ficha lá e vê lá muitos jovens chegando nas igrejas, muitos jovens chegando. Então, por isso que eu disse que nós somos jovens que estamos com os olhares despertados, com os olhares abertos. Nós somos seguindo o caminho certo, nós estamos nesse ponto de já converter, né, os corações dos pais aos filhos. Os nossos pais olhar para a gente e falar: eu vejo Jesus na vida do meu filho, eu enxergo Jesus na vida do meu filho, eu vejo isso. Existe uma unção de Elias e João Batista, é a verdade. Essa é a verdade. Assim como Jesus vai voltar, que é a verdade. Não adianta a gente querer fingir que não vai acontecer, mas vai. Não adianta a gente achar que Jesus, que Deus tirou a mão do Brasil. Deus não tirou a mão do Brasil. Deus continua com as suas mãos estendidas sobre o Brasil. Deus continua com as suas mãos estendidas sobre o mundo inteiro. Continua. Vamos focar no Senhor Jesus, vamos seguir o Senhor Jesus para nós sermos Elias e João Batista desse tempo. Para a gente não ficar boiando aí, a gente não criar raízes em lugares que não é para a gente estar, em lugar que não é para a gente. Aí Joel capítulo 2, 28, aquele famoso texto que todo mundo gosta, que fala assim, Joel capítulo 2, versículo 28, fala: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel profetizando para algo que iria acontecer. A Bíblia fala de 3 grandes avivamentos. 3 grandes avivamentos. Em Atos, o início da igreja já foi o segundo. O primeiro, antecedendo, né, Jesus ali, um pouco, a era messiânica, pré-messias. Um pouco ali de Jesus caminhando, onde nós vimos grandes profetas, o povo vivendo um grande avivamento através dos profetas, Deus salvando, liberando o povo, libertando o povo, de todos os reis que vinham para prender, para oprimir, mas Deus sempre lá libertava. Terceiro avivamento, vai ser o último avivamento que antecede o Senhor, chamado Equibalo. Não sei se você já ouviu, mas que é aquele que é ir e não voltar mais. É o ir intensamente. A Bíblia traz Equibalo em uma passagem. A passagem que Jesus expele e reprime os demônios, os demônios saem e se jogam, entram nos porcos e se jogam pelas montanhas. Por que Jesus usa essa palavra? De forma, nesse sentido, no original, lá a gente pegar a tradução original, Equibalo quer dizer: vá e não volta aqui de forma alguma, vá para qualquer outro lugar, vá
vai embora. E aí a gente pega e traduz para esse grande avivamento, de forma que nós vamos e vamos ter que ir. A única opção é ir, para essa maranata acontecer. É ir sem remorso algum. É ir de maneira que nós não vamos arrepender. É ir de forma que o Senhor Jesus vai nos capacitar e nós vamos confiar nele, sem medo. Assim como os missionários que estão vindo para cá, assim como os missionários que já estão no mundo afora, nas nações, fazendo com que a maranata aconteça de forma mais rápida, nós vamos precisar fazer isso também. Porque os jovens terão visões, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, sobre a nossa carne. Nós não podemos ter espaço para a carne nos últimos dias, nesses dias atuais. Nós temos que ter espaço apenas para o Espírito Santo, apenas para Jesus na nossa vida. Desejos carnais não valem. O apóstolo Paulo fala para a gente ter o nosso olhar voltado para as coisas do céu, não para as coisas da terra, apenas para as coisas do céu. As coisas terrenas vão passar, mas Jesus nunca passará. Nós cantamos aqui que todos os reinos, todos os reinos se renderam, todos os reinos caíram diante de Jesus, do reino de Jesus. Nenhum reino sobrevive diante do reino de Jesus. Não tem como. O reino de Jesus é o único reino. Eles até tentam criar alguns reinados aqui na terra, mas são reinados de homens. Homens. O que prevalecerá é o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus. Amém? Você está aí? 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do 18 ao 21. A reconciliação para a gente viver na maranata com o Senhor, para a gente viver não de forma terrível a volta de Jesus, mas de forma gloriosa, forma prazerosa. Fala assim em 2 Coríntios capítulo 5, 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só existe uma forma, só existe uma maneira, só existe um caminho para a gente viver a maranata. E este caminho é Jesus. Este caminho é o caminho da reconciliação. É o caminho perfeito para a gente viver a maranata. Jesus veio à terra para reconciliar nós com Ele mesmo. Ele morreu para nos reconciliar consigo mesmo. E aí a gente vê
com os nossos olhos, né, naturais. Muitos enxergam de maneira ilusória a Bíblia. Não, Jesus não veio na Terra, não existe isso. Isso aí é apenas uma história criada por um homem, criada por alguém que estava com a mente muito vazia, criou uma história como um livro qualquer. Não tem como. Não tem como. Existem diversas histórias no mundo. Diversas histórias. Quem aqui gosta de histórias? Acho que poucas pessoas gostam, né? Filmes, então, né? Algumas histórias viraram filmes. A gente vê aquilo lá. Nenhuma história se compara à Bíblia. Nenhuma história criada humanamente se compara à Bíblia. O que a gente vê? Se a gente pegar histórias gregas, a famosa história dos 300 de Esparta, onde a gente encontra a história dos 300 de Esparta? Na Bíblia. Você vai confiar, vai acreditar na história grega dos 300 de Espartas? Ou vai confiar na história de os 300 valentes da Bíblia? E aí? O mundo tenta copiar a Bíblia de forma que vai expressar que a Bíblia é mentirosa. Vai tentar plantar na mente que a Bíblia é mentira. O mundo quer fazer isso. O que o mundo quer nos instruir a fazer? Você precisa disso. Você precisa conquistar isso. Não, você tem que comprar isso aqui, que isso aqui é o melhor que tem. Você tem que comprar agora, e saiu aí um novo videogame, uma nova bicicleta, um novo carro, um novo celular. Você tem que comprar esse, que esse é o bom, esse é o melhor. O mundo te induz a isso. Não, você tem que comprar. A TV, a mídia te joga isso. Hoje mesmo eu fiquei até impressionado. Aqui a galera que é mais antiga deve lembrar, né? Quem lembra da JBS? Não corta não, o YouTube não pode me derrubar não. Quem lembra da JBS, a famosa empresa de carne? Tinha quanto tempo que você não ouviu falar nessa grande empresa de carne? Muito tempo. Hoje é apenas coincidência, gente. Não é nada não, tá? A internet hoje é cheia de propaganda da JBS. JBS não, é JBS mesmo, né? Estou confundindo com a caixinha. É JBS, lotado. Coincidência porque é o atual. Atual que eu falo é o que já ganhou, tá, gente? Era o quê? Parceiro da JBS. Coincidência, a empresa voltar. Só coincidência. Foi a empresa responsável por muitas coisas, mas só coincidência. Então o mundo te induz a isso. O mundo te induz que tem um banheiro que pode entrar todo mundo. É normal. O mundo te induz que você ser um consumista, ser um escravo do dinheiro, é normal. O mundo te induz que a Bíblia é falsa. O mundo te induz que Jesus não existe, que os homens que estão na terra são mais importantes que Jesus. O mundo te induz a isso. São apenas algumas coisas que o mundo está induzindo. E quem que estão pegando? Você que está sentado aí. Quem passa mais tempo com o celular na mão? Uma pessoa que tem 45 anos ou uma pessoa que tem 15, 17, 18, 20, 25? O índice de pesquisa, foi feita uma pesquisa, que já falei aqui se eu não me engano, os maiores usuários de TikTok do Brasil, tem entre 8 e 12 anos. Vê se pode. 8 e 12 anos, mas acho que ele não devia nem fazer conta, porque já teve que contar mentira na conta. Ou o pai foi lá e fez a conta para o menino. Quem que estão pegando?
A criançada e a juventude. E aí depois fala que um monte de coisa. A gente precisa despertar. Existe uma guerra tremenda. Existe uma guerra tremenda no mundo. No mundo espiritual. Foi travada uma guerra de forma que a gente não consegue nem imaginar. A gente não consegue nem imaginar a proporção. O Brasil está caminhando a passos largos, para um grande despertar da igreja. Um grande avivamento nacional. E falo isso não é emotivamente não, mas é tudo que a gente está vivendo. Comentamos também no nosso GC, o último grande evento que aconteceu no Brasil foi em 2019. Aconteceu alguns outros eventos agora já, mas de proporção que foi, eu não vi. Se teve alguém refresca a minha memória. Mas todo mundo aqui lembra, todo mundo assistiu o Descende, 2019. No meu ponto de vista, o último grande movimento cristão que teve. Porque agora até teve alguns movimentos aí, mas não foi na grande proporção que foi. Nós estamos falando de 3 estádios com mais de 90 mil pessoas reunidas. Simultaneamente. 3 estádios. E depois disso, o que aconteceu? Os jovens lá tirando o sapato, falando, eu vou ser enviado, eu vou pregar as nações, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou batizar, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou curar, no nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu depois? Pandemia. Pegou o Brasil de uma forma que acabou com o Brasil, colocou todo mundo trancado dentro de casa. E aí nós vivemos omissamente, escondido, assistindo nossos cultos de casa. Aí nós fizemos, o que aconteceu? Nossa, saudade de ir num culto, saudade de estar na casa do Senhor, saudade de congregar. Aí as coisas começaram a melhorar. Nós tivemos agora a nossa liberdade de novo, de poder sair sem máscara. Podemos fazer com que as pessoas se reconciliassem com Jesus de novo. Porque, por incrível que pareça, nesse período de pandemia, parece que as pessoas também não estavam de greve, não estava ninguém fazendo as pessoas aceitar Jesus. Isso não foi no Brasil todo. As pessoas pararam de evangelizar, não podia entrar no hospital, não podia entrar em presídios, não podia entrar em diversos lugares. Então, faltou muita coisa acontecer. Era um vírus, sim, era um vírus, mas a obra não pode parar por um vírus. Não pode. Jesus é maior que tudo. Claro que você não ia ser imprudente também, de ficar dando as caras de qualquer maneira. Mas aí a gente começou a caminhar, começamos a ter a nossa liberdade de congregar, a nossa liberdade de estar em unidade nos GCs, estar em liberdade, podendo sair com os irmãos. Mas aí nós chegamos no ano que todo mundo temia. Abre aspas, né? Temia. Todo mundo tinha receio. Que era o ano que não acabou ainda. O ano que existia uma divisão no Brasil, né? Existe ainda uma divisão no Brasil. O verde e amarelo e o vermelho. E eu não falo com você questão de política nem nada, não. Mas isso vai despertar a igreja. Isso vai fazer a igreja acordar. Vai fazer a igreja ser a igreja de Atos. A igreja que clama, a igreja que ajuda o necessitado, a igreja que busca sem cessar, a igreja que vai propagar ainda mais o evangelho. A igreja do Brasil vai sarar as nações. A igreja do Brasil vai reconciliar as nações.
Você que está no banco hoje vai viver a Maranata, mas você precisa reconciliar as nações. Precisa reconciliar lá na sua casa, na escola. Não adianta a gente querer ganhar as nações se antes a gente não ganhar quem está perto da gente. Não adianta. Existe um mover, existe uma nuvem sobrenatural sobre o Brasil. Europa já teve o tempo, é verdade, a Europa já teve o tempo. A América, Estados Unidos, Canadá, já viveu um grande avivamento. Você sabe disso, você conhece a história. Grande avivamento. Países lá na África, lá, ó, cidades na África vivendo grandes coisas, avivamento do Senhor. O Brasil, na época de 1980 alguma coisa, 85, 83, 89, começou a engrenar, começou a viver apontando para o avivamento futuro. Quem lembra das grandes cruzadas que tinha no Brasil? Muitas, nem na sua época, né? Claro, desculpa, gente. Nem da minha, 80 alguma coisa, mas a gente vê história, né? YouTube. Grandes missionários vindo para o Brasil curando. Um exemplo aí, ó, mais recente, grande missionário Davi Miranda, Deus e Amor. Onde o cara estava, era milhões, quase milhões de pessoas, multidão, paralítico andando. Você acredita que vai ser assim de novo? Você acredita que vai acontecer isso? Eu acredito, mas isso vai acontecer na Maranata, antecedendo a volta do Senhor. E quem vai viver isso? Somos nós. Vai ser a gente. É bom frisar isso. É bom a gente memorizar isso. Da mesma forma que nós fomos reconciliados, nós estamos aqui para reconciliar as pessoas. É por isso que nós fomos salvos, nós fomos remidos, nós aceitamos Jesus, vimos aqui à frente, batizamos, para salvar as pessoas. Mateus 28, 18 fala, 18, 28, perdão, para a gente ir batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ide aos confins da terra. Para ir ao confim da terra, o Brasil se torna um confim da terra e você está nele. Eu sempre falo, o maior campo missionário de um jovem que estuda é a escola. É a escola. É a escola. Você tem um vínculo com diversas pessoas ali. Hoje eu fico vendo nos stories dos meninos lá, tem o CSJ mesmo, né? Tantas siglas que fica até difícil. Tem o pit stop. Eu falei com os meninos, eu falei, cara, Deus está nos dando uma ferramenta extraordinária. Claro que você não vai chegar lá e botar a placa da igreja lá, se pudesse, show de bola. Eu falei, vamos fazer de tudo para trazer esse jovem para a nossa igreja então, ué. Tem alguém lá que está liderando e tem alguém que fala de alguma igreja? Falar, não tem não, então você fala da sua igreja lá, ué. Fala da sua igreja e vamos chamar um jovem para a nossa igreja. Não estou roubando ovelha de ninguém. Não estou. Porque quem frequenta o pit stop, quem frequenta o CSJ? Pessoas desigrejadas. Até tem pessoas que já são de igreja, mas essas pessoas que são de igreja vão convidar pessoas que não são de igreja, essas pessoas vão vir e vão assim por diante. Ferramenta. A gente precisa usar as ferramentas que Deus tem nos dado. Cara, essa semana mesmo, né? Umas semanas para trás, a gente estava conversando sobre aqueles testes que a gente faz, né? Fugiu o nome agora, como é que chama? Sem ser o de linguagem do amor. É o outro que a gente vê. Temperamento não, o outro que tem também. Esse faz mais profundamente por RH de empresa, essas coisas que a gente fez. Eu e o Marcelo, a gente fez. O meu, por incrível que pareça, deu lá que eu sou influenciador. Até hoje eu discordo disso. Eu esqueci o nome desse teste. Mas acho que é isso aí mesmo. Não me engano não. Deve ser. Eu tenho a foto, eu tirei a foto e salvei. Deu que eu sou influenciador.
Deu que o outro é dominante, né? Acho que é esse meu mandão, alguma coisa assim, nesse sentido. Aí eu falei assim, rapaz, esse negócio... A gente entrou num assunto, eu falei, não, o meu deu isso, mas eu não, assim, não concordei muito não. Deu que eu sou influenciador, mas não me vejo como influenciador não. Mas o segundo foi que deu que eu sou mandão. Eu falei, nesse aí eu já me enquadro, esse aí eu tenho 100% de certeza. Mas mesmo na hora que eu falei isso, me veio assim o Espírito Santo me falando no meu coração, falando assim, você é influenciador sim. Aí eu parei de conversar com o pessoal e fiquei assim, será mesmo que eu sou? Assim, eu não me vejo. Mas aí eu parei para pensar. Falei, cara, tem 6, 7 anos, né? 7 anos que a gente está lá na juventude, com os adolescentes. Quanta gente chegou lá? Quantas pessoas eu batizei? Quantas pessoas chegou para mim e falou, não, você é um exemplo para mim, eu admiro que você faz isso, dessa forma e tal, tudo mais. Pessoas de fora falam alguma coisa, eu falei, na verdade eu até sou um influenciador mesmo, mas pode ser que eu não estou dando espaço para esse influenciador que vem do céu trabalhar através de mim. E pode ser que você também seja um influenciador, mas você nem sabe ainda, talvez você não fez esse teste, mas você já sente no seu coração que você é um influenciador, que você consegue fazer que as pessoas façam as coisas com você falando. Não estou falando de coach não, tá gente? Misericórdia, coach não, tá? Mas que você é influência para a pessoa vir até Cristo, para a pessoa vir num culto, para a pessoa ir num GC. Você é uma direção para essa pessoa. Você é a ferramenta de Deus aqui nessa terra. Mas a gente não dá espaço para o Senhor trabalhar. A gente não dá. Quantos nãos a gente vai ouvir na nossa vida? Muitos. Muitos. João Batista, quando veio lá, antecedendo a Cristo, pregando, batizando, você acha que todo mundo queria? Não. Ele tomava vários não na cara. Às vezes ele estava caminhando no deserto, com sede, porque ele era doido, maluco por Cristo, andava com as roupas loucona, comendo coisa doida. Às vezes ele estava sem água, queria apenas uma água. Alguém já olhava para ele e já discriminava ele, já julgava ele, e não dava o alimento, não dava água, deixava ele lá. A vida com Cristo não quer dizer que você vai ganhar tudo na sua mão, não. Não quer dizer que as pessoas vão vir todas com um abraço para você, não. Muitos, só por saber que você é de Jesus, não vão chegar nem perto de você. Não vão. Não sei se você já perdeu algum amigo, já perdeu alguém que você conhecia apenas por Jesus, apenas assim, por falar alguma coisa. Eu tive a experiência, já perdi uma vez discutindo teologia, Bíblia com um cliente, nunca mais ele voltou. Mas, meu Deus, linhas de raciocínio, pensamentos diferentes. Mas acontece. Nós somos ferramentas do Senhor onde quer que a gente está, onde a gente estiver. Nós servimos para reconciliar as pessoas em Cristo. Reconciliar pessoas a Cristo. Em vários lugares. Tem gente que está andando na rua, olha para o lado, vê alguém e já para essa pessoa que fala de Jesus. Você pode ser um tipo de pessoa assim. Às vezes você já passou por isso, mas você não teve coragem de ir lá até essa pessoa. Faltou você a ousadia. Aí Deus levanta outra pessoa, vai lá e faz. Vai lá e faz. Porque a obra não para. A obra do Senhor não para. Jesus veio à terra, morreu,
para reconciliarmos a nós com Ele mesmo. Então a obra dele não vai parar, não vai, de forma alguma a obra vai parar. A gente precisa viver de forma inteira para o Senhor nesses últimos dias. Não é também algo oculto de todo mundo. Nós sabemos que vai vir uma grande perseguição. Vai vir uma perseguição. E a gente vai precisar estar preparado para essa perseguição. Vai ter que estar preparado. Pode ser que a partir de amanhã nós não possamos mais estarmos reunidos aqui. Aí vai ter que ser só num GC. Será que por ser só no GC você vai ficar desanimado? O GC, onde a gente reúne nas casas, aquele amor, e ainda corre o risco de alguém denunciar, igual na Coreia, alguém denunciar que está reunido para falar de Jesus. Alguém está reunido para propagar o Evangelho. A gente precisa despertar para esses últimos dias. E a juventude tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental nisso tudo. O jovem é a musculatura da igreja. O jovem terá as visões. Os jovens vão ser os profetas desses últimos dias. Talvez você entrou aqui hoje com uma grande dificuldade, com um obstáculo imenso na sua vida. Às vezes você entrou aqui hoje querendo a Maranata, querendo que o Senhor venha apenas para você sair dessa terra, apenas para você encontrar um refúgio. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar para você mudar o seu pensamento, para você mudar a forma que você tem vivido e para quebrar essas barreiras que foram levantadas, instituídas na sua vida. Porque você foi reconciliado através de Jesus. Você foi reconciliado, tudo provém dele. O respirar, o levantar, o acordar, tudo provém dele. O sacrifício de Jesus na cruz, ligando a volta dele, glorioso, no final, nós precisamos nos atentar a isso. Vamos viver aqui nessa terra de forma, eu vou fazer o que dá, eu vou apenas congregar, apenas ir num culto, eu não quero saber de fazer nada na igreja. Não vamos viver assim não. Eu olho hoje para os ministérios da nossa igreja, dá até orgulho, porque eu olho e vejo a juventude trabalhando em todos, vejo a juventude ativa em todos. A gente vê que os jovens estão fortes, os jovens, musculatura da igreja, estão caminhando, estão seguindo. Nos últimos dias, desde esse resultado, que a gente teve das eleições, Deus tem falado forte ao meu coração. Deus tem ministrado grandes coisas no meu coração. Deus tem me levado a entender ainda mais que a juventude é um divisor desse Brasil. É um divisor desse Brasil. Se a gente pegar pesquisas de jovens do atual agora, com jovens de 10, 15 anos atrás, são totalmente diferentes. Hoje, muitas igrejas são feitas, levantadas por pastores jovens. Se a gente pegar os missionários que estão no campo,
muitos são jovens. Se a gente pegar empresas, muitas foram criadas por jovens. No Brasil, comparada à eleição de 2018, essa eleição de agora foi a que teve maior número de jovens fazendo seu título de eleitor. Então, eu penso que existe algo grande para a juventude. A Bíblia fala, mais de uma vez, as cartas, de Pedro, fala, que escreve aos jovens. João também, se eu não me engano, fala que escreve aos jovens. É para os jovens. A palavra jovens na Bíblia aparece algumas vezes. Não vou me arriscar a falar quantas, porque eu já me fugiu agora. Mas aparece algumas vezes. Exemplos de quem começou jovem seu ministério. Davi foi ungido rei jovem. Elias começou jovem. Samuel, jovem. Os apóstolos, jovem. Quando eu falo jovem, até os 25 anos, 23 anos, tá, gente? Não é nessa nova categoria de agora, jovens de 30 anos, não, tá? Jovens até os 25. Jovens. Então, existe algo para a juventude. Existe algo para a juventude dessa igreja. Eu lembro quando nós começamos essa conexão, nós sempre profetizamos sobre a juventude, que vai vir um novo tempo para a juventude da nossa igreja é diferente, os jovens que entram por essas portas são diferentes. E eu acredito muito nisso, na promessa de Jesus, no chamado de Jesus sobre a minha vida, sobre transformar a vida dos jovens. O meu sonho, vou compartilhar para você, poucas pessoas sabem disso, mas o meu sonho é ver essa igreja cheia de jovens sedentos por Jesus. E um outro sonho é os jovens saindo dessa igreja e fazendo uma festa gigantesca lá naquele ginásio que está lá, que ninguém usa, fazendo uma grande festa para Cristo naquele ginásio, jovens. Mas aí pode ir aberto para todos, jovens é de 0 a 100, mas sobre a liderança da juventude. Eu acredito muito numa juventude unida na nossa cidade, uma juventude andando e caminhando junto, no mesmo propósito, sem placa de igreja. Minha igreja é melhor, minha igreja tem mais jovens, minha igreja, meus jovens é assim, minha igreja é assim. Não, mas a igreja do Senhor Jesus unida como uma só, todos reconciliados pelo amor de Cristo, todos no único propósito, no único chamado, sedentos pela Maranata, sedentos pela volta de Jesus, não por aflição, mas por amor a Cristo, por amar ao Senhor mais que tudo, mais que qualquer coisa, acima de tudo. Jovens, escrevo, pois sois fortes. Você é forte, jovem. Você é forte. E vai vir um tempo que você vai precisar ser forte, destemido, corajoso e valente. Não falo para te amedrontar, não. Pode ser que não venha daqui 5, 10, 20 anos, mas é para você estar preparado. Eu tenho 2 filhos e tenho que fazer eles ficar forte. As pessoas falam que eu pego pesado com de 8 anos, mas não pego não. Pego até leve. Ele é homem. Ele é criança, mas ele é homem. Independente da idade dele, ele é homem. Então eu tenho que moldar ele para ser forte. Se um dia eu não tiver, ele tem que estar. Mas você não gosta que eu falo não, mas se eu não tiver, ele tem que estar. Ele tem que ser o homem da casa, o homem que vai manter a união da casa, o homem que vai seguir os meus passos, que vai pregar o evangelho, o homem que vai ministrar sobre as vidas das pessoas, e as pessoas vão ser transformadas. É ele é o meu primeiro discípulo lá em casa.
É Ele. Então a gente precisa despertar para essa geração, para esse tempo. Precisamos despertar a geração atual para a vinda do Senhor, que vai ser breve. E eu quero quebrar na sua vida hoje essas barreiras que te prendem, esse desânimo que você tem, esse não entendimento de reconciliação que você carrega. O louvor, se quiser subir, eu quero orar com você.